Évora é a maior e mais conhecida cidade alentejana de Portugal e para além disso possui vários monumentos. Évora é a única cidade portuguesa a pertencer à rede de cidades europeias mais antigas. Évora é considerado desde 1986 como Património Mundial pela Unesco, devido aos monumentos bem preservados que se encontram no centro da cidade. O centro histórico de Évora é cercado por muralhas como a maioria das cidades e vilas alentejanas. Mas a história de Évora já vem da época dos romanos. Évora só foi conquistado pelos portugueses em 1165, que antes pertencia aos muçulmanos. No ano seguinte de Afonso Henriques concede a Carta Foral. Ao passar dos séculos, Évora tornou-se um dos mais importantes centros culturais e artísticos de Portugal. A cidade é cercada por uma muralha do século XIV, ordenado por Dom Afonso IV e foi terminado no tempo do rei Dom Fernando. Na Idade Média, antes da construção das muralhas existia um castelo, que os únicos vestígios nos dias de hoje estão incorporados nas muralhas. No centro de Évora podemos encontrar a Praça do Giraldo, um dos locais mais visitados em Évora, onde se situa a igreja de Santo Antão e o chafariz da Praça do Giraldo. A Praça do Giraldo é a mais antiga zona comercial de Évora, havendo algumas lojas com dezenas de anos. Uma zona comercial que fica em prédios antigos, com uma arcada que torna uma das praças mais bonitas de Portugal. Em Évora podemos encontrar vários monumentos. O Templo de Diana é um deles. Um templo construído no século em homenagem ao Imperador Augusto, que era venerado como um deus. O templo ficou conhecido como Templo de Diana em honra à deusa romana da caça. No século V, o templo foi destruído pelos povos germânicos, ficando os pilares que nos dias de hoje estão presentes nas ruínas. Na Idade Média foi construído um prédio medieval nas ruínas e incorporaram uma torre do Castelo de Évora, mas no final do século XIX a construção medieval foi retirada para nova restauração que nunca foram feitas. Em 1910 o Templo Romano de Évora foi classificado como Monumento Nacional. Perto do Templo de Diana podemos encontrar a Sé Catedral de Évora, que também é conhecida como Basílica Sé de Nossa Senhora da Assunção. Ainda podemos encontrar a Igreja de São Francisco, que era um antigo convento do século XIII e foi a primeira casa da Ordem de São Francisco em Portugal. No século XV o convento foi reconstruído com um estilo mais moderno para a época. Depois de 1834, com a extinção das ordens religiosas, o convento caiu em degradação. A parte conventual ruiu, salvando-se a igreja, que foi utilizada como uma sede de freguesia de São Pedro. Depois disso, a Diocese de Évora recuperou a igreja. Nos dias de hoje, a igreja é uma das igrejas mais visitadas de Évora. No interior da igreja de São Francisco podemos encontrar a Capela dos Ossos, um dos locais mais visitados de Portugal. O nome da capela é por causa da presença de ossos humanos nas paredes e nos pilares. Por este motivo, a Capela dos Ossos é considerado como um dos lugares mais assustadores do mundo. A Capela dos Ossos foi construída no século XVII por iniciativa de 3 monges franciscanos. Algumas pessoas dizem que os monges pretenderam transmitir a mensagem da transitoriedade da vida humana por causa da aprovação do Concílio de Trento. Outras pessoas contam que o motivo foi o excesso de cemitérios monásticos, que na altura era mais de 40, e retiraram os ossos humanos dos cemitérios, colocando nas paredes. Entre 2014 e 2015 a capela foi restaurada por causa dos danos ocorridos nas obras de restauro da Igreja de São Francisco. Comente e partilhe.